Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast. Nós estamos fazendo o primeiro episódio e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Lili Aranda. Lili Aranda, que possui bacharelado e licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialização em Ciência do Treinamento Desportivo pela Universidade Federal de Juiz de Fora também, mestrado em Atividade Física, Esporte e Desempenho pela Faculdade de Educação Física e Desportos, doutora pelo programa de pós-graduação em pneumologia no campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Que currículo de peso, hein, Lili? Pesado demais o seu currículo. E hoje, além disso, é empresária e já ajudou mais de 35 mil mulheres a ficarem felizes com o corpo, com o método seca e definida 3 vezes mais rápido após os 40 anos. Que currículo de peso, hein, Lili? E eu quero entender mais de você. O que te fez dar esse passo, o primeiro passo nessa jornada de conhecimento, nessa jornada da educação física? Léo, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no primeiro episódio, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse podcast, e a gente pode até juntos contribuir para um nome, quem sabe ao final desse primeiro episódio aqui. Uhum. Em relação à sua pergunta, o primeiro passo, assim, foi a escolha pela educação física, né? Essa escolha foi feita com base no que eu gostava de fazer, que era esporte. Sempre fui uma menina do esporte, e já de antemão entender que não somente eu iria praticar, na verdade você vai ensinar, você vai motivar, você vai educar as pessoas através da prática do exercício físico. Então, eu falei, é isso que eu tenho que fazer, e é uma profissão, ao meu ver, que conecta muito com pessoas que gostam de pessoas. Então, eu fui me analisando o dia inteiro ali, aos 18 anos, né? E falei, é isso mesmo que eu quero fazer, e fui muito feliz em passar na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde grande parte do meu currículo veio de lá. Que massa, que massa. E se assim, se hoje você se encontrasse ali com o seu eu do início dessa trajetória, né? A Lili lá no começo, que decidiu fazer educação física. Como é que seria essa conversa? O que você falaria para aquela Lili lá do início lá da jornada, tipo, que começou a dar esse primeiro passo para fazer educação física? Hoje eu falaria, deu certo demais, falaria com ela. É, Parabéns por ter dado o primeiro passo. E, ao meu ver, assim, o deu certo demais, quando eu falo isso, Léo, se eu puxar na minha memória, o primeiro marco ali, meu profissional, diria aos 15 anos, quando eu queria estudar em uma escola de ensino médio particular na minha cidade, no interior de Minas Gerais, e meus pais não tinham condições de pagar. Só que eu queria estudar naquela escola, eu estudava na escola do estado. E daí eu falei com meu pai falou, não tem dinheiro para pagar, e ele falou, mas eu tenho uma solução, vamos conversar com o dono da escola, era uma escola católica. Eu conheço o padre, e quem sabe tem alguma bolsa lá para você. E quando a gente foi conversar, ele falou, eu consigo uma bolsa integral desde que você estude pela manhã e à tarde você seja auxiliar da coordenadora do primário. Então, meu primeiro passo mesmo, ele profissional, foi quando eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu acho que isso é reflexo, sabe? Onde eu estou hoje é reflexo de tudo que eu já vivi. Então, quando eu aceitei ir voltar de bicicleta para uma escola onde era a nata da cidade, trabalhando à tarde, onde todos os meus colegas estavam fazendo cursinho de inglês. Então, tipo, é onde tudo começou, sabe? Essa é a minha essência. Esse pontapé inicial no trabalho, onde eu aprendi a ser trabalhadora mesmo, com 15 anos. Que massa. Assim, você abriu mão do curto prazo para ter um. Você já sabia que ia dar um longo prazo e ia dar certo, né? Tipo, hoje, o que a gente vê é muito comum, assim, as pessoas abrirem mão do longo prazo pelo curto prazo, né? Então,
Às vezes a pessoa está começando a entrar nas redes sociais ali, vai fazer o post dela, e tem essa loucura de, putz, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas na internet, aí não dá certo, ela fala, vou abrir mão aqui, no curto prazo tá mais gostosinho, e deixe quieto, né? Você não, tipo, cara, putz, os meus amigos estão ali, às vezes se divertindo, às vezes fazendo curso, e eu, cara, eu vou trabalhar. E ele, a gente, hoje você é uma pessoa que conquistou o sucesso, assim, né? Se a gente putz, tá ali, trabalha online, tudo mais, mas assim, quem era a Lili antes, quem era a Lili de antes e da Lili de hoje, né? Quem era a Lili de antes, lá, antes desse sucesso que a Lili tem hoje? Ô, Léo, essa Lili, a essência dela é a mesma, é a mesma. Então, a Lili de antes era uma Lili muito feliz, muito, sempre fui uma pessoa muito feliz, muito humilde, muito trabalhadora, amava o que eu fazia antes desse estouro na internet. Então, essa era a Lili. A essência da Lili hoje é a mesma. Eu sou extremamente humilde, amo o meu trabalho, trabalho bastante. E uma das coisas que eu tento me controlar depois do sucesso é essa questão da felicidade e leveza. Porque as pessoas acham que, assim, quem está lá no alto é tudo muito mais gostoso. Nem sempre, não vou dizer mais gostoso, assim, mas hoje eu sinto que a Lili, ela é mais preocupada. A responsabilidade da Lili é maior. Então, muitas vezes, aquela alegria, aquela euforia não vai existir como antes do sucesso. Após o sucesso, você tem mais responsabilidades, então mais preocupação. Mas, no contexto geral, a essência da Lili é a mesma. Algumas pessoas falam assim, Lili, você está um pouco mais séria. Pode ser, eu me tornei uma pessoa mais séria, mas devido às responsabilidades. Mas, no contexto geral, é a mesma. Muito massa. Se você colocou um ponto aqui que é muito legal, que é sobre humildade, né? E assim, hoje que a gente vê muito acontecer, as pessoas quando elas começam a crescer na vida, seja pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, elas começam a deixar de lado essa questão de humildade, né? As pessoas começam a se tornar soberbas e tudo mais. Hoje, como é para você e o que você faz, por exemplo, para administrar ego e a vaidade? Isso para mim é fácil. Na verdade, é uma coisa muito fácil, porque eu nunca fui soberba e nem tenho esse ego, assim. Na Uhum. verdade, se a gente for parar para pensar, uma coisa que eu poderia ter mudado antes do sucesso é ter olhado mais no espelho e falado assim, você é foda. Eu não, as pessoas viam o tanto que eu era foda, mas eu não via. Então, depois do sucesso, isso não ficou, não foi um problema para mim. Não foi um problema para mim. O que que eu faço para administrar? Eu me coloco muito no papel de aprendiz, sempre. Eu acho que, por mais que a pessoa não esteja, vamos lá, faturando o que eu estou faturando hoje, essa pessoa tem algo para me ensinar. Alguma coisa eu vou aprender com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, eu reconheço os meus valores. Isso não passa de um ego exacerbado. Eu sei os meus valores hoje. Porém, eu reconheço bastante também os meus fracassos. Então, eu acho que isso é um ponto importante para quem, às vezes, tem um ego muito grande. Cara, você tem coisas muito positivas, mas você tem fracassos. Não que eu deixe esses fracassos dominar, não, de jeito nenhum. Só que eu sei exatamente que eu tenho pontos fracos e eu tenho que ficar ligada a eles. Então, assim, em relação à vaidade e ego, eu penso nessas duas coisas, Léo. Aquela pessoa, mesmo que não está faturando igual a mim, ou menos, ela tem algo para me ensinar. Então, não faz sentido nenhum de eu falar que eu sou melhor do que fulano ou ciclano. E eu me olho no espelho e falo assim, você tem coisas que dá para melhorar aí. Você é muito evoluída nisso, mas isso daqui, aquilo e outra coisa dá para melhorar, Lili. Vamos evoluir? Porque se eu olhar no espelho e falar assim,
eu sou 100% excelente em tudo, zerei a vida. Que graça tem, que sentido tem? Não faz muito sentido, né? Então é mais ou menos assim que eu penso. Animal, muito massa. Isso é incrível, né? A gente reconhecer, né? Diversos pontos que vão ter pessoas que são melhores do que a gente, pessoas que sabem mais do que a gente. E que você trouxe um ponto muito legal, que era um ponto que eu estava conversando até agora mesmo, antes de a gente iniciar aqui o podcast, é sobre a capacidade de se conhecer a si mesmo, né? A capacidade de ter consciência de si, que hoje é muito raro isso, né? E é uma das coisas talvez mais difíceis para nós é ter essa consciência de si, né? Que nem você trouxe aqui, putz, hoje eu reconheço os meus pontos fortes, ou seja, eu reconheço meus valores, boa, e eu reconheço também que eu tenho os pontos fracos, né? Reconheço ali os erros que eu fiz, que são pontos fracos. Hoje, como é que você faz para desenvolver essa autoconsciência do que você é forte, do que você tem que melhorar? Como é que você faz? Como é que é esse processo seu de autoconsciência de si mesmo? Primeiro, terapia. Eu acho que é essencial para todo mundo deveria fazer. Então, é o momento que eu mais me analiso e identifico os meus pontos fracos, principalmente, né? Ponto forte, eu analiso muito nos meus resultados. Eu tento tirar sempre, quando eu bato uma meta, quando acontece algo principalmente muito marcante, assim, eu analiso o que que eu fiz aqui de diferente, sabe? Por que que eu tive esse resultado? Então, eu faço essas análises. Mas tem uma outra também que eu gosto muito, que é conversar com pessoas específicas. Eu adoro conversar com, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, amigos mais observadores, mais analíticos, seja profissional, seja pessoal. Então, um assunto que vai e volta nos meus ambientes sociais é sobre personalidade. E não só conversar sobre esse tema, como pedir feedback para as pessoas. Eu sou uma pessoa que estou o tempo inteiro aberta pedindo. Por exemplo, tem uma cunhada que é psiquiatra, e eu viro e volto e falo, Samira, o que você acha que eu posso melhorar? O que você acha que tem, que você acha um ponto positivo, você acha um ponto que tem que melhorar? Eu pergunto isso para os meus colaboradores, para quem eu lidero, os meus liderados. O que você acha um ponto forte, um ponto fraco em mim? Eu queria saber a sua opinião. Então, muitas vezes eu enxergo que se você se fechar muito no seu mundo, você vai ficar cego de algumas coisas. E como eu sou empresária e lidero pessoas, preciso estar atenta a tudo, o tempo todo. Muito massa. Isso aqui é muito legal, né? Você trouxe, que, por exemplo, é uma forma também de cultivar a humildade, né? O fato de você estar aberta a pedir feedback, eu vejo assim, tipo, cara, fala para mim, o que eu tenho que melhorar, né? Não se fecha. E hoje eu vejo que a grande maioria dos empresários, eles têm muito medo disso, dessa cultura de feedback, tanto de receber e quanto de dar feedback, né? É muito comum aqui nos projetos que a gente roda, por exemplo, as pessoas, elas dificilmente elas passam feedback para a gente, e às vezes quando a gente dá feedback para as pessoas, dependendo do feedback, as pessoas elas se retraem, né? Tipo assim, não, mas eu, imagina. Então é muito legal esse ponto que você trouxe, né? Dessa cultura de feedback que você tenta trazer isso pro time também, né? E você acredita que esses são pontos assim fortes que você tem nessa questão de trazer essa cultura de feedback para o time, de estar sempre aberta a receber as coisas de outras pessoas. Eu acho muito positivo isso, Léo. Principalmente falando de empresa, do time, liderar pessoas é uma arte, né? Eu acho que Uhum. é muito nato, alguns nascem já com esse dom, mas é super
é super treinável também. E uma das características que eu acredito da minha empresa estar onde está hoje é pela liderança. Então, eu sou uma líder, eu ouvi hoje isso, eu sou uma líder doce e dura. Falar isso ao mesmo tempo. Então, eu sou doce e dura. E aí, quando foi dar o exemplo, falou, Lili, você é muito carismática, você é muito aberta, você ouve, você é sorridente, mas você é inflexível com a tarefa, com a demanda, com a data, com o prazo, sabe? Uhum. Então, eu acho que é como um rio, sabe? O rio, ele deságua no mar. Ele sabe que ele vai chegar lá, né? Então, ele tem o destino dele. Só que pode ser que ele vai ter que desviar a rota. Então, para mim, um líder, ele tem que ter flexibilidade nos caminhos, mas ele tem que ser inflexível no destino, entende? Boa. Então, Isso foi boa, hein? Ele tem que ser, deixa eu anotar aqui. O líder tem que ser flexível no caminho. mas inflexível no destino. E ali você trouxe para a gente que liderança é treinável, né? Hoje, como é que você se desenvolve? O que você consome? Como é que você faz para se desenvolver cada vez mais como líder? Eu acho que o maior treinamento é a rotina, é o dia a dia. Esse é o melhor e maior treinamento. Não tem livro, não tem consultoria, não tem podcast. É viver o dia a dia de gerir pessoas, conviver com pessoas. O que eu faço? Primeiro, me liderar. Primeiro, me liderar. Como que eu vou conseguir liderar alguém se eu não me lidero? Entende? Então, o que é me liderar? Pessoal e profissional. Lili, é do básico, do micro até macro tarefas. Micro, Lili, o que você vai fazer amanhã? Amanhã é sábado, amanhã eu vou acordar, eu vou treinar, vou passear com meu cachorro, depois eu vou no shopping. Eu já tenho minha agenda, eu tenho as coisas que eu vou fazer. Eu tenho aniversário. Então, queira ou não, isso é liderança, isso é organização, é decisão, é plano. E isso, na vida profissional, é da mesma forma. Eu vou acordar, eu vou falar com meus coordenadores, depois, no meio do dia, eu vou falar com, por exemplo, toda quarta-feira, eu falo com o meu gestor de marketing, vou falar com ele, e depois eu vou entrar no suporte dos alunos, enfim, em a rotina, essa liderança. Então, esse dia a dia, para mim, é o maior treinamento de todos, de todos. Porque não adianta ficar muito só na teoria, mas você tem que viver a liderança, né? E é com os exemplos práticos que você vai crescendo. Segunda coisa que eu faço, eu ouço mais podcasts do que leio. Uhum, Então, eu acho que é um perfil mesmo do educador físico, a gente é mais imperativo, né? Então, sentar e ler por muito tempo é difícil para mim, uhum, né? Então, mas ouvir um podcast numa corrida, na hora que eu estou fazendo um treino cardio, ou no dia a dia mesmo, estou fazendo coisas que não me demandam tanta tarefa, eu ouço bastante. De pessoas que me inspiram, né? Bernardinho Rezende, Flávio Augusto, é, Caio Carneiro, Joel J, são pessoas que eu gosto de ouvir. uhum, Além disso, leitura de livro mesmo, né? Então, que é um hábito meu, hoje não é algo já forçado, mas foi por um tempo de 15 minutos por dia, eu tenho que parar, sentar e ler. Fora isso, mentorias e cursos, né? Extras, que eu sempre estou buscando. Mas considero que eu tenho facilidade em liderar pessoas. E gosto. Tem que gostar também, né? não, exato. Tem que gostar, porque assim, é um desafio, né? Liderar pessoas é um desafio e você pontuou ali um negócio que eu achei incrível, né? Primeiro ponto de um líder é ser capaz de liderar a si mesmo, né? Porque, assim,
Se a gente não consegue liderar a nós mesmos, que exemplo a gente vai dar para o nosso time, né? Exatamente. Ou seja, eu costumo dizer que a gente tem um alvo nas costas, né? Quando a gente é líder, entra um alvo nas nossas costas, assim, que as pessoas elas estão sempre olhando e mirando, tipo, só esperando a brecha da gente, tipo, pô, o cara quer me cobrar um negócio que ele não faz, então isso aqui que você trouxe foi incrível. A partir do momento que você tem essa autodisciplina de fazer, cara, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, e assim, dessa forma, me liderando, eu consigo liderar as pessoas, porque assim, eu trago o exemplo do meu time, eu mostro pro meu time que, ó, galera, eu tô fazendo o que eu tô cobrando de vocês, ou seja, eu não cobro de vocês o que eu não faço, né? Não tô aqui de demagogia, tô botando para derreter. Então, assim, isso eu achei muito, muito massa. E você falou de livros, assim, que livros sobre liderança você acha que, sim, te marcou mais? Ou até podcast, que você falou, cara, aqui me dá uma sacada que Nossa, foi assim, que eu comecei a aplicar, que foi muito e legal. eu ouvi esse podcast aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o nome dele. É do Caio Carneiro. Como liderar pessoas, entreguei tudo. Podcast do Caio Carneiro, super indico. Como liderar pessoas, entreguei tudo. Um livro também que eu achei fantástico. Seja mediano, seja obcecado ou seja mediano. Grant Cardone, É. Então, esse se livro. você recomendar, recomendaria esses. Porque não adianta ficar falando muito também, as pessoas têm que pegar uma informação, sabe? Por Exato. exemplo, uma coisa que me ajuda muito é o podcast dos Segredos da Mente Milionária. Esse podcast eu já ouvi umas 20 vezes, e toda vez eu aprendo algo novo, né? Porque também não adianta você ler 10 livros e não lembrar de uma frase de qualquer um. Uhum. Acho que a informação ela tem que ser absorvida e praticada. Então, eu falaria isso, Léo. Esse podcast que eu ouvi recente do Caio Carneiro, gosto muito. Ele é mais na área de vendas, mas é um puta líder aí, comercial. E o livro. Muito massa. Então, esse livro do Grant Cardone, eu li ele também, assim, ele provoca, né? Ele dá umas provocadas na gente do tipo, putz, mas eu tô de corpo mole aqui também. Aí você tá lendo aquele livro e fala, ih, irmão, você vai fazer ou você vai ser bunda mole aí? Vai ser mediano, né? O que você quer ser da sua vida? É muito legal. E assim, Lili, a liderança, né? Ela parte assim de meu, nem todos os dias são bons, né? Às vezes a gente vai ter dias ruins, assim, dias que são desafiadores. E geralmente quando a gente passa por dias ruins, assim, quando você está passando por dias ruins, o que te dá mais força, assim? O que te dá força nesses dias ruins? Você fala, cara, eu vou vencer esse dia. O que você se apega, assim, que te dá força para vencer os dias ruins que você tem? Léo, a primeira coisa é Deus. Boa. Deus. Eu sou uma pessoa bem espirituosa, então eu converso com ele sempre, e eu acredito nele, e ele me traz paz. Me traz paz. Então, em dias ruins, eu converso mesmo, falo, Deus, eu sei que isso vai passar. Eu já entendi isso na minha vida, né? Eu tô chegando aos 40 aqui, eu já entendi que tudo passa, mas tem dia que te incomoda, né? Te puxa para baixo, assim. E aí eu converso com ele mesmo e falo assim, qual é o aprendizado disso aqui? O que que eu preciso aprender com isso? Então, isso me ajuda muito em dias ruins. Conversar com ele, me acalmar e estar aberta aos olhos de entender, tipo assim, nem tudo é ruim, algum aprendizado tem aqui. O que que eu aprendi com isso, entendeu? Até com erro a gente aprende, né? Uhum. Segunda coisa, dias ruins. Eu tenho uma base familiar muito boa. E isso, nossa, sem sombra de dúvida, conforta, né? Calma. Então, Deus, família, dias ruins é muito forte. E isso me leva a ter um mindset, uma mentalidade, eu acredito, acima da média, sabe? Que a média da população, eles são mais pessimistas. Se você conversar com 10 pessoas, você vai ver, de 10, 7
Então, mais para pessimista, são 30% ali que é mais otimista, entende? Então, eu acho que ter essa base espiritual, ter essa base emocional da família, em dias ruins, é essencial, essencial. Muito massa. Então, Deus, família. E uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, aprendi, não vou dizer que eu aprendi há muito tempo, tá? Mas desde que eu me tornei empresária, eu comecei a entender isso e está cada vez mais consolidado. O que é problema para mim? Problema para mim é falta de saúde, é uma fase terminal de câncer. Isso é problema. O resto não é problema. O resto é uma oportunidade de crescimento. Ai, não tenho tempo. Opa, o que eu posso fazer para ter mais tempo? Não tenho dinheiro. Opa, existe um caminho aqui que você consegue fazer mais dinheiro, né? Então, para mim, o dia a dia vão surgindo os problemas para você resolver, e a maioria das pessoas enxergam aquilo como uma pedra que, tipo assim, trava. A pessoa travou, ela para ali. Não, eu enxergo, nossa, eu posso subir nessa pedra e enxergar mais alto, mais longe o caminho. Posso usar essa pedra para passar por outro caminho. Então, o problema para mim é a fase terminal de câncer. Isso é problema. Boa. Muito massa. Ou seja, você dá um significado, uma perspectiva diferente, né? Então, você procura ver com otimismo as coisas que acontecem, né? Beleza, eu tenho esse BO aqui, tá? Que oportunidade que isso está me trazendo, né? Como é que eu posso crescer disso aqui? O que eu posso extrair para evoluir? E realmente você trouxe um ponto muito legal, né? Porque às vezes as pessoas elas olham só para o obstáculo, né? E assim, tem duas pessoas assim que eu gosto demais de ler. A primeira é o Marco Aurélio, né? Imperador romano lá atrás. E ele tem uma frase muito legal sobre isso, né? Que, tipo, o obstáculo se torna o caminho, né? Então, da gente enxergar, assim, as coisas, os nossos obstáculos, como oportunidade de crescer. E tem um livro muito legal de um autor que ele chama Ryan Holiday, que tem esse mesmo título. O obstáculo é o caminho. Tipo assim, como você transformar provocações em sucesso. Tipo, é um livro muito legal que ele aborda justamente esse ponto que você trouxe, né? Essa perspectiva, tipo, cara, o que a gente pode extrair das coisas que estão acontecendo? Porque todo insucesso ou todo desafio existe uma semente de crescimento ali que a gente pode aprender. Então, muito massa mesmo, assim. E já que a gente está nesse tema de dias difíceis, de mudar perspectivas, você lembra de um momento, assim, que foi mais difícil na sua carreira? Que você chegou a pensar em desistir? Se você já pensou em desistir, quando que foi? Como é que você fez para virar esse jogo? Se for falar de online, foi quando hackearam, né, meu Instagram, roubaram, Hum, invadiram meu Instagram, e aí começaram a vender eletrodomésticos nos stories, roubaram, né, eu perdi meu Instagram. E foi uma fase que eu estava começando, eu tinha destravado ali 10, 20 mil de online, então foi para estaca zero, eu demorei 15 dias para recuperar meu Instagram, e depois você recupera, ele fica... É como se fosse uma punição, sabe, que o Instagram te dá, e uhum. começou a dar pouco engajamento. Então, assim, isso foi ruim, uma fase ruim ali do online. Mas, mais do que isso, Léo, de novo, eu sou uma pessoa muito positiva, então é até difícil buscar coisas negativas, porque eu sempre estou ressignificando. Mas, assim, uma decisão que eu tive que tomar, e que eu acho que foi um divisor de águas, que tive que ter coragem. Depois que eu terminei meu mestrado em Juiz de Fora, uma cidade de 600 mil habitantes, para as pessoas entenderem, eu já morava sozinha, então já tinha minha moto, eu já tinha cartela cheia de personal presencial, eu já estava faturando ali 15 mil reais para uma cidade, isso em 2015, né, uma Caramba, cidade dinheiro, hein?
É dinheiro, né? Já tinha mestrado, 2 anos de formada, então, assim, eu estava super bem. Uhum. Eis que surgiu a oportunidade de vir morar em São Paulo. Naquele momento, eu coloquei a mala nas costas, sem nenhum emprego em São Paulo, R$ 0. Eu não ia ganhar nada, de 15 mil para R$ 0, para pleitear um doutorado. Ou seja, zero de certeza. Zero. Zero de certeza. Pleitear. Pode rolar, pode não rolar. Tem uma possível vaga aqui na Universidade Federal de São Paulo, mas você vai precisar ficar 1 ano no período probatório sem bolsa. É isso que a gente tem. Quer vir? E aí foi casando as coisas, eu falei assim, vou. Vim com medo? Vim, lógico que vim. No interior de Minas, eu morava numa cidade de 300 mil habitantes, depois fui para 600, aí vim para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar, aí eu distribuí currículo nas academias para ter uma renda. E aí na Bodytech, que é uma academia famosa de São Paulo, me ofereceu R$ 8 a hora para Nossa. trabalhar. E quando eu falei que eu tinha mestrado, eles falaram, eu pago 10. E eu aceitei. Então, acho que isso foi um marco. Talvez seja mais do que quando roubaram meu Instagram, porque naquele momento é como se eu estivesse recomeçando, com o mestrado nas costas. De novo, aí vem a humildade, ó. Com o mestrado nas costas, eu falei, não, eu vou entrar nesse salão de academia e eu vou ser a melhor professora aqui dentro. Vou ser a melhor. E foi, 6 meses eu já estava com 4 alunos de personal, presencial, e saí. Saí, fui construindo minha vida em São Paulo, depois de 1 ano de doutorado, e aí foi. As coisas foram crescendo. Mas, assim, é entender, eu acho que as pessoas têm que entender que na dificuldade é que você vai crescer muito, e muito. Ah, muito bom isso. Na dificuldade que a gente cresce. Exato. O que você acha que acontece isso, da gente crescer mais nas adversidades? Quando a gente se vê assim na situação que a gente Você tira está no força e cresce. desconforto. Você Hã? está no desconforto. Ah, Então, o pior inimigo de um líder é o conforto. baita. É o pior inimigo de um líder. Se você quer liderar e ter sucesso, você tem que acostumar a viver no desconforto. É Muito. no desconforto que você vai ter grandes ideias, é no desconforto que você vai bater grandes metas, é no desconforto que você vai crescer, como tudo na vida. Você Muito. não aprende a falar uma língua e fica fluente nela no conforto. É no desconforto, meu amigo. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, Leo, mas é muito difícil viralizar na internet. Eu não diria que é fácil, não diria que é fácil, não. É um período, a médio e longo prazo mesmo. Mas você tem que acostumar a viver nesse desconforto de conciliar trabalho presencial com online, de trabalhar final de semana, de tentar não dar certo e tentar de novo, entende? Muito fácil. Essa frase aqui, o pior inimigo de um líder é o conforto, foi incrível. E ele, recentemente, você vem de uma marca ali de faturamento, assim, para a educação física, é um marco histórico, né? Tipo, ali, fazer 1 milhão mês, tipo, para a educação física, para a classe, né? Que a gente ouve muito as pessoas falarem, educador físico não vai ganhar dinheiro, putz, profissional de educação física não nasceu para ser dinheiro. Como é que é para você se colocar nesse estado de desconforto, tendo chegado nesse marco? Porque, assim, não deve ser fácil, né? Tipo, você falar, putz, agora, porra, olha o que eu vou viajar, dane-se. Então, como é que você faz para se colocar num estado de desconforto quando você chega, tipo, chega num resultado desse? Como é que é? Como é que você faz? Cara, que sarna que eu vou procurar agora para me coçar? É exatamente isso, Léo. Mas assim, eu acho que mais difícil do que ter sucesso é se manter no sucesso. Uhum, Isso é muito mais difícil, né? E aí você se manter no sucesso é você enxergar além do que a média não está enxergando. Você tem que ter um olhar além do que as pessoas não estão vendo.
Lili, como é que você consegue isso? Eu durmo e acordo diariamente pensando na minha empresa. Isso é algo que não sai da minha cabeça. Então, isso já facilita você entender sobre o mercado fitness, mercado digital, você conversar com pessoas influentes, você ler sobre isso. E aí, para eu estar sempre nesse desconforto, eu estou sempre arriscando. Entendi. É uma característica de empresário também, e quem Uhum. gosta de sucesso. Porque se eu não gostasse de sucesso, eu poderia estar super confortável no meu personal presencial, eu nem precisaria de online, que eu já ganhava muito bem. Mas eu tenho uma meta, eu tenho um sonho de ser uma grande referência maior do que eu estou hoje no mercado fitness para mulheres, de emagrecimento, no que eu trabalho, no que eu gosto. Eu quero ser isso. Então, para eu chegar nessa visibilidade, nesse impacto mundial, eu tenho que fazer além do que todo mundo está fazendo. Uhum. Então, por exemplo, bati uma meta de 1 milhão mês na empresa de faturamento. Putz, ele é bem acima, realmente é bem acima. Mas se eu cheguei aqui, tem como chegar aqui. Uhum. Lógico que tem. Então, o que que eu posso fazer para chegar aqui? Então, isso fica na minha cabeça o tempo inteiro. Eu já fui até criticada, tipo assim, nossa, mas você não olha para trás e vê o tanto que você evoluiu. Opa, calma aí. Eu olho, eu conquisto e vibro pelas minhas vitórias, mas todo amanhecer, Léo, é uma nova oportunidade de fazer acontecer e diferente, e de crescimento. Então é como se zerasse, todo dia zerei. Zerei. Todo mês a gente não zera o faturamento? Zerei. Vamos começar? Todo dia eu zero, eu zerei. O que é que eu consigo conquistar aqui para ser além do que eu já estou fazendo? Né? E essa comparação muitas vezes não é só com o mercado digital, assim, com os meus concorrentes, não. Eu faço muito interna também essa autoanálise, falo assim, cara, tá, eu sei, fulano tá fazendo isso, mas é a Lili aqui. O que que a Lili pode fazer? O que que a Lili tem de melhor? O que que a Lili ainda não lapidou e fez acontecer com isso, sabe? Então, Uhum. muitas vezes o sucesso está dentro de você e você ainda não enxergou ele. Se eu tivesse lá atrás, por exemplo, desde a primeira vez que eu postei um vídeo na internet, entendido que eu não precisava ter essa confiança toda que eu tenho, sem ter sucesso que eu tenho hoje, porque muitas das vezes as pessoas só têm confiança depois do sucesso, só têm confiança depois da conta bancária estar cheia. Isso é Uhum. normal, isso é normal. Mas muitas pessoas já falavam comigo, Lili, você é uma personal referência, você é sucesso. Só que eu não acreditava nisso, entendeu? Uhum. Então, o que eu falaria para as pessoas assim que buscam ser diferenciadas, ter sucesso, ter reconhecimento, é olhar um pouco para dentro de vocês e entender assim, onde eu não estou vendo e que às vezes pessoas próximas de mim estão vendo e eu posso explorar mais, sabe? Uhum. Porque a minha comunicação melhorou? Melhorou, sem sombra de dúvidas. Mas se você me perguntar, Lili, qual que é o segredo do sucesso? O Uhum. segredo é você conseguir passar, principalmente no meio digital, algo novo, diferente, de uma forma simples, fácil, acessível. E é isso que eu consegui. Né? Então, hoje as mulheres que chegam para treinar comigo, elas entendem tudo que eu falo. Elas entendem que é novo, que é diferente, mas ao mesmo tempo não é complicado para elas, entende? É factível, é palpável, é acessível, né? Então, a comunicação. Comunicação hoje, quem se desenvolve nela, para mim, está na frente. Bah, e para você deve ter sido difícil, né? Falar dessa forma, Simples. assim, simples, vindo com todo esse background de mestrado, doutorado, que a gente aprende um monte de terminologia difícil. É por isso que eu falo que o online não é da noite para o dia. Eu demorei muito nisso aí, isso me travava. É um Isso me travava. processo de transformação. Tipo, cara,
É falar a língua das pessoas, né? É isso, Falar de um jeito que a grande massa consegue entender. Tipo, é isso aí. ser simples na comunicação. Comunicação É, clara. Putz, aqui deu para pegar muita coisa, né? Muita coisa legal aqui, da gente sair de desconforto, da gente confiar mais em nós mesmos, que nem você trouxe ali, cara, eu não confiava em mim, as pessoas falavam, mas eu não confiava. E assim, de estar sempre buscando novos desafios. E com base nisso, aonde que você quer estar daqui 3 anos? Nos próximos 3 anos, aonde você se vê? Aonde que você quer estar como empresa, como pessoa, como profissional? é. Léo, eu tenho a intenção de daqui 3 anos ser uma referência no mercado de emagrecimento Uhum. nacional, principalmente. Vou falar mundial, porque 3 anos talvez seja pouco, mas nacional, ter um impacto assim muito grande, crescer bastante minhas redes sociais, Instagram, YouTube e tudo mais, no sentido de espalhar minha metodologia, né? Então, eu estou num processo de desenvolvimento de tecnologias, aplicativos, treinos, de uma forma que fique mais acessível para o maior número de pessoas, onde eu consiga espalhar minha mensagem, que é resgatar a autoestima dessa mulherada e transformar vidas. Então, eu quero, daqui a 3 anos, no mínimo, estar 3 vezes maior do que eu estou hoje, com certeza. Eu quero bater esse marco aí. Vida profissional. Vida pessoal não sei se eu vou ser mãe, isso ainda tem batido um pouco na minha cabeça. Já fiz congelamento de óvulos, é, me resguardei, mas ainda não sei, ainda não sei. Isso é o que fica na minha cabeça daqui a 3 anos. Mas no mais, eu sou uma pessoa muito feliz, muito satisfeita, assim, tipo, com a minha vida atualmente. Se eu olho para trás, vejo de onde eu saí para onde eu cheguei, daria um livro, assim, uma história bem legal, sabe? E só tenho que agradecer, primeiro, a minha saúde, né, que Deus me dá, e segundo, as oportunidades que eu abracei. Que não adianta também a oportunidade passar e você não abraçar, né? Exato. Você parece ser uma pessoa muito grata pelas coisas que Muito, você tem. muito. Eu acho que, na verdade, é uma das características que eu tenho. é, Na verdade, algumas coisas me irritam. E uma das coisas que me irrita muito é a ingratidão. Muito, muito. Então, pessoas que são ingratas, eu tendo a afastar desse tipo de pessoa, porque eu acho que de onde eu vim, né, de uma família simples, do interior de Minas, então, assim, eu dou muito valor a estar bebendo água aqui hoje nessa taça, sabe? Animal. Uhum. Eu dou muito valor a isso. E eu acho que a vida faz sentido se você conquistar e valorizar o seu sucesso. Porque imagina, o mal do século é a ansiedade. O mal do século é a comparação. E essas pessoas que são muito ansiosas, que se comparam, Léo, são pessoas que não reconhecem o próprio valor e não são gratas ao que elas estão recebendo. Entende? Elas estão Uhum. sempre insatisfeitas, querendo mais e mais e mais e mais. Uma coisa é ter uma ambição, igual eu tenho, de querer crescer 3, 4, 5 vezes, uma ambição positiva, que todo empresário tem que ter. Outra Uhum. coisa é aquela comparação e ingratidão de tipo, mas eu não estou conseguindo vender 10 mil de online. Calma, mas antes você não vendia nada, e hoje você já está vendendo 5. Opa, agradece. Agora Uhum. vamos pensar o que a gente pode fazer para chegar aqui. Por quê, Léo? Você dá o que você recebe. Então, se eu dou no sentido de pensamentos, sentimentos e falas ingratas, vou receber isso. Vou receber isso. Se eu agradeço por essa taça, eu tenho certeza que vai vir muito mais. Vai vir daqui a pouco é cristal, entende? Uhum. Eu já entendi. O jogo é esse. E isso me faz bem. Isso me faz bem, isso não me deixa ansiosa, isso não me faz querer comparar com ninguém, entende? Animal te dá uma consciência de si, ajuda a ter a consciência de si. E você tem algum ritual, tipo assim, sei lá, de noite
Seja, vou colocar aqui que eu sou grata por 3 coisas, ou, sei lá, você tem algum ritual que você exerce a gratidão assim, ou no dia a dia, tipo, É, como todo é dia de que manhã. é? Meu ritual matutino é bem de gratidão mesmo, no sentido de acordar, Uhum, rezar, é, livro, né, Café com Deus Pai, eu sempre leio e rezo mesmo, eu comigo mesmo, eu tenho muito essa conversa, eu com Deus, assim, e já agradeço por acordar, por estar viva, por respirar, por enxergar, e eu não pego um celular, dá uns 30 minutos só depois que eu pego o celular, daí eu vou, passei com o meu cachorro, aquele momento ali que eu tô passeando, bem cedinho, eu acordo tipo 6 horas, 5h30, uhum, 6 horas, então ali eu tô passeando, eu tô agradecendo, eu tô, tipo, visualizando eh, essa liberdade que eu tenho hoje geográfica e de horário, que é maravilhoso, que antes eu não tinha, eu trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite, é, e aí depois eu chego, tomo o meu café, e só depois eu vou pegar no celular. Então, assim, esse momento ali, esses 30 minutos, faz toda a diferença no meu dia. Se eu não faço isso, se eu já acordo pegando o celular, isso às vezes acontece, não vou mentir, não existe perfeição, gente, não existe. Então, se eu já acordo pegando o celular, e aí disparar mensagem, pererê, papapá, não rezo, aí eu vou descer com o cachorro depois que o cachorro já tá pedindo, aí às vezes eu até brinco com ele, né, agora eu não posso, que não sei o que lá, entende? Que já muda tudo. Então, Lili, o que que isso tem a ver com gratidão? Tudo, tudo, isso tem tudo a ver com gratidão. O fato de você respeitar o seu corpo, respeitar o seu amanhecer, seu acordar, colocar sua saúde em primeiro lugar, né? Você está sendo grata ao seu bem maior que a sua vida. bom, muito bom mesmo. E, Lili, peguei um ponto ali, você falou sobre as conversas com Deus. Qual foi, assim, a conversa que você teve com Deus que mais impactou na sua vida? Conversa com Deus que, tipo, ele te mostrou, assim, olha, Lili, essa aqui é a resposta que você me pediu, que você falou, assim, que te impactou mais. Como é que foi essa conversa? E que foi essa resposta que você obteve ali desse bate-papo? Ah, eu acho que geralmente são momentos mais difíceis da vida da gente, né? Que a gente lembra, assim. Foi quando Uhum, eu fui, eu tive Eu estava tentando para fazer mestrado, prova de mestrado lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu não passei. Eu não passei, uhum, tipo, eu estava muito certo que eu ia passar, sabe? E quando eu peguei o resultado que foi uhum, negativo, nossa, eu chorei muito, tipo, eu fiquei péssima, sensação assim como, de vergonha dos meus amigos, dos meus familiares, vergonha, enfim. E daí naquele momento eu conversei muito com ele, eu falei, me mostra um caminho. Por que que eu não passei? Eu tinha abdicado, sabe, de horas e horas e horas de estudo, deixar de fazer várias coisas, mas por que que eu não passei? E aí ele veio, depois de um ano, eu tentei de novo e eu passei no que eu trabalho hoje. Então, meu mestrado, antes, eu ia fazer na área de voleibol, que eu não passei. uhum. E hoje, e depois eu fiz de um ano na área de emagrecimento no treinamento de força. Então, assim, demorou um ano? Demorou. Eu confesso para você que eu fiquei muito intrigada por um bom tempo, fiquei. Eu só fui entender depois de um ano, depois que eu passei. E aí eu comecei a fazer o doutorado nessa área e me apaixonei cada vez mais por isso e até hoje é o que eu trabalho, né? Então, assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Essa frase é muito certa, né? É muito certo. E é muito certo. Então, por isso que eu falo que hoje, você, que problema, para mim, é uma fase terminal de câncer. Eu nunca perdi ninguém muito, muito, muito próximo de mim. Assim, alguém assim, que mexesse Uhum, muito, muito. Então, talvez isso seja bem difícil, assim, eu tenho que ter conversas mais íntimas e fortes com ele. Mas, desde uhum, nova,
eu já entendi que, tipo, quando você tem fé, você se acalma. Você se acalma. Você entende que tem um motivo daquilo ali estar acontecendo e tem um aprendizado. É isso que a fé me traz, paz e ver o aprendizado. E aí, com o amadurecimento, né, hoje chegando próximo dos 40, você é mais paciente, você não é tão imediatista, né? Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia bater 1 milhão em novembro. Não, não. Mas talvez, se eu tivesse lá com meus 30 anos, eu ia ficar ansiosa, falar, nossa senhora, tem que bater 1 milhão, tem que bater 1 milhão em novembro, pelo amor de Deus. Não, as coisas foram acontecendo e você Uhum. viu todo o processo, estava de perto, naturalmente, elas foram fluindo, foram fluindo. Eu acho que o amadurecimento traz muito isso, a paz, e as coisas vão ficando mais leves, porque no final de contas, gente, o sucesso, ele não está na conta bancária, no faturamento. Não adianta você ser uma pessoa milionária e você ter depressão, e você não ter uma família legal, um relacionamento legal, e você não conseguir fazer uma caminhada numa viagem sem sentir dor, né? Então, o que é sucesso? Lili, o que é sucesso? Sucesso para mim é conseguir passear com o meu cachorro 6 horas da manhã na tranquilidade, coisa que antes eu não conseguia. Era correria, era muita correria, não tinha tempo para isso. Hoje, para você ter uma ideia, hoje, exatamente hoje, ele pede, às vezes, para dar uma volta no quarteirão mais longa. Falei, sexta-feira, tá tudo organizado, tá? Era 6h30. Eu falei, se chegar em casa às 7 horas, ou se eu chegar em casa às 6h45, não tem problema. Isso é sucesso, gente. Eu fiquei feliz, ele ficou feliz. Sucesso é você ter alguém do seu lado que você é feliz, que você confia, que você compartilha, que você vibra. Muito bom. Sucesso é você conseguir viajar, por exemplo, para um lugar e fazer um tour a pé, caminhando sem dor, ter saúde. Então, eu vejo isso como sucesso, né? O dinheiro, ele vai trazer paz. Ele é uma ferramenta para fazer você realizar seus sonhos. Mas não adianta ter só dinheiro. Muito bom. Muito bom. Né? Sucesso seria ser feliz nas coisas mais simples da vida. É, isso é. Isso é. Muito, muito massa mesmo. É muito bom. Li, e para a gente encerrar aqui, que mensagem você quer deixar para as pessoas que assistiram, que chegaram até aqui nesse podcast? Olha, a mensagem que fica é, como a gente falou muito de liderança, Uhum. e por mais que você não seja um líder de uma empresa, né, um líder de várias pessoas, mas talvez você seja um líder dentro da sua casa, né, um líder com seus amigos, com sua esposa, e o líder, ele tem que inspirar, Uhum. o líder tem que inspirar. A mensagem que fica é o seguinte, o que você tem feito hoje para inspirar outras pessoas? Pesado, hein? Pesadíssima essa, hein? Essa provoca, hein? Eu Muito acho que é bom. uma mensagem também que cutuca, né? Nossa, provoca demais. Então, reflete e cutuca e faz você sair da zona de conforto. Muito bom. Show de bola. Lili, muito obrigado por esse bate-papo. Foi um bate-papo aqui que a gente teve muito, muito legal. Aprendi bastante, eu anotei. Tô cheio de anotação aqui, fui anotando muita coisa aqui. Cara, que legal mesmo poder trocar essa ideia com você. Obrigado e vamos para cima. Léo, eu que agradeço a oportunidade, espero que possa ajudar várias pessoas que assistirem esse podcast aqui e que seja o primeiro de muitos aí para vocês. Obrigado. Vamos para cima. Beijo, Léo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.